Oi, gente, boa tarde. Acho que estamos vendo aqui todo mundo se conectando, né? A gente vai dar uns minutinhos aqui para começar. Só aguardando aqui o pessoal acabar de entrar. Bom, gente, boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. A gente já deu aqui nossos quase 5 minutinhos protocolares. Também vi que tem bastante gente entrando ainda, mas de alguma forma deu uma certa estacionada. A gente já tem bastante gente que já entrou agora aqui nesses últimos 4 minutinhos. Então, em benefício aí do tempo de todos, a gente vai começar aqui nosso evento. Para quem não me conhece, eu sou a Jane, sócia da área de mercado de capitais e fundo de investimentos do BMA. E eu estou aqui hoje com os meus 3 sócios de tributário e planejamento patrimonial, a Débora, a Francine e o Hermano, para a gente tratar aí de 2 temas bastante relevantes e quentes, né? Que a gente teve medidas recentes do nosso governo. Em primeiro lugar, a medida provisória 1184, que trata da tributação dos fundos de investimento no Brasil, e, junto com isso, o projeto de lei 4173, que trata dos investimentos financeiros no exterior, em especial os investimentos em offshore, né? Acho que são pontos bastante relevantes para todos que estão aqui hoje na live. A gente teve um interesse enorme aqui de adesões a essa conversa de hoje, dada a importância do tema, tanto para quem investe em fundos, quanto para quem investe diretamente no exterior, quanto para quem já tem uma offshore. Enfim, são temas que permeiam aí nossas áreas de prática, tanto do meu lado no viés regulatório, quanto principalmente aqui, né, no nosso debate de hoje tributário. Então, eu queria chamar aqui meus sócios para comentarem vários aspectos importantes dessa nova MP e desse projeto de lei. Tá? A gente vai começar falando sobre os fundos de investimento. Queria dar uns avisos aqui burocráticos iniciais. A previsão do da nossa conversa hoje é de aproximadamente 1 hora, tá? Vamos tentar ser até aqui ao tempo de todo mundo. E a gente vai ter a possibilidade de responder ao final aqui da nossa conversa perguntas que vocês nos enviem via Q&A, tá? Então, quem tiver interesse em mandar perguntas, pode mandar pelo próprio Q&A aqui do Zoom, tá? Queria começar chamando o Hermano para dar para a gente aqui um panorama geral sobre a MP, que trata dos fundos aqui, novas regras, enfim, se puder comentar um pouquinho, Hermano. Oi, Jane, obrigado. Boa noite a todo mundo. A gente tem uma adesão muito grande, né, para um convite enviado há pouco tempo, mas a gente quis falar logo. O tema é difícil, então é melhor falar logo, né? Vamos dividir logo os problemas com todo mundo do que ficar segurando aqui do nosso lado. Brincadeiras à parte, nas últimas 48 horas foram bastante animadas, né? A gente teve a edição da medida provisória 1184 sobre os fundos fechados, na segunda-feira, e ontem, na hora do almoço, saiu o projeto de lei 4173, contendo as novas regras sobre investimento brasileiro no exterior. Na parte dos fundos, passando aqui diretamente né, a pergunta da Jane, o que a gente viu aqui foi uma retomada daqueles projetos que a gente já vem examinando desde 2017. Acho que todos aqui vão se lembrar que a primeira iniciativa para a reforma da legislação de fundos de investimento com vistas à tributação de fundos fechados, né, com comicotas, aconteceu em 2017, através da MP 806. Tivemos 2 projetos de lei depois disso, quando ela foi rejeitada. Isso voltou no governo Bolsonaro, Guedes, né, com aquele projeto de lei 2337,
em 2021, conversamos aqui num ambiente um pouco parecido com esse, mas, e agora volta, né? Era uma expectativa que a gente teria, isso já vinha sendo anunciado pelo governo, fazia parte das medidas compensatórias para financiar o arcabouço fiscal, e está aí, né? Finalmente ele saiu. Assim, essas novas regras, elas, basicamente aqui para o que nos interessa, tal como nos outros casos, elas estabelecem come-cotas para os fundos fechados, os fundos exclusivos. Os fundos fechados, historicamente, não estavam sujeitos a come-cotas, que era restrito aos fundos abertos, possibilitando, assim, um diferimento da tributação para o momento em que acontecesse uma amortização ou de cotas, uma liquidação do fundo, e agora passariam a estar sujeitos. Essa tributação aconteceria de forma semestral, tal qual o come-cotas atual dos fundos abertos, e há alíquotas regressivas, né, na regra geral, de 22,5% até 15% para os fundos de longo prazo, 22,5% até 20% nos fundos de curto prazo, e começando a sua incidência regular a partir do ano de 2024, nos meses de maio e novembro. Em adição a essa previsão, foi criada também, nessa medida provisória, a previsão de tributação do estoque, né? Antes de se comece a haver o come-cotas regular, a partir de maio do ano que vem, haveria, né, se essa norma for aprovada, a tributação do estoque, ou seja, dos rendimentos acumulados, né, pela carteira do fundo até 31 de dezembro. A tributação desse estoque aconteceria a alíquota base do come-cotas, que é de 15%, para recolhimento em 24 meses, né? Ou a opção do contribuinte, a opção do cotista, a alíquota de 10%, portanto, uma alíquota inferior, para um recolhimento num número menor de parcelas, né? A começar em dezembro até abril e uma última parcela no mês de maio, né? Na verdade, até março e uma última parcela no mês de maio. Essa ideia de tributar o estoque com uma alíquota mais baixa já tinha aparecido no projeto anterior, mas agora ela constava uma alíquota de 6% em 2021 e agora ela vem com uma alíquota de 10%. Acho que essa é um resumão aqui, Jane. Está no mudo, Jane. Sempre, né, gente? Obrigada pelo resumo, acho que muito esclarecedor. Acho que essa questão da antecipação, né, do estoque, eventualmente aí com uma alíquota reduzida, vai ser bastante interessante. Mas isso que você comentou é basicamente para os fundos de renda fixa, fundos multimercado, né, os fundos em geral que vão passar a estar sujeitos ao come-cota, né? Pelo que a gente viu aqui da MP, a gente também tem algumas exceções. Será que você quer falar um pouquinho, Débora, as exceções? Vamos lá, boa noite a todos. Foram excetuados do regime geral os FIPs, os fundos de ações, né, os FIAs, e os ETFs, que são os fundos de índice, né? Só que foi feita aqui uma pequena classificação específica desses FIAs, FIPs e ETFs, né? Então, não estão sujeitos ao come-cotas e não estão sujeitos ao regime geral os FIAs, FIPs e ETFs que sejam classificados como entidades de investimento, né? Que são aqueles fundos que têm gestão profissional discricionária. E aqui o governo fez, né, a MP faz uma distinção entre o que a gente apelida aqui de fundos patrimoniais dos fundos profissionais, que seria basicamente isso, né? O tratamento tributário dos fundos que são considerados profissionais, que são entidades de investimento, ficou exatamente como é hoje, a alíquota de 15%, não tem come-cotas e a tributação só ocorre no resgate, liquidação ou alienação das cotas. Já para os fundos, para os FIPs, FIAs e ETFs que sejam considerados patrimoniais, que, portanto, não tenham uma gestão discricionária profissional, esses FIPs, esses fundos, eles vão ter come-cotas semestral. A boa notícia, de certa forma, é que, para fins de você calcular o valor do rendimento que vai estar sujeito ao come-cotas, poderão ser excluídos
os valores correspondentes às avaliações feitas sobre as empresas, né, sobre os ativos, sobre as participações societárias nas quais esses fundos sejam controladores ou coligadas, né? Empresas coligadas ou controladas desses fundos. Esses valores vão poder ser excluídos e não vão ser objeto do come-cotas, só vão ser tributados se houver alienação desses ativos. Mas todos os de 6 em 6 meses, você vai ter, entre aspas, sobre a parcela líquida desses fundos patrimoniais, um come-cotas. Esse é um ponto bem interessante, né, Débora? Ele é bem diferente do que a gente viu em MPs anteriores, em projetos anteriores, né, que buscavam dar um tratamento bastante diferente para os FIPs patrimoniais. Então, acho que esse é um ponto diferente da SMP, né? Mais um tratamento distinto do que a gente vinha vendo. E um ponto que chamou a atenção é que a própria Receita ela colocou um conceito, né, do que seria o FIP ou o FIA ou o ETF, entidade de investimento. Ela não remeteu à CVM, né, que já tem uma resolução, uma instrução, no caso, específica, 579, que dá aí a classificação de entidade de investimento para FIPs. Você quer falar um pouquinho sobre esse conceito para a Receita? Na verdade, o que a gente percebeu é que foi estendido esse conceito para FIA, para fundo de ações que não tinha. Isso, de fato, é uma novidade, né? A própria CVM nunca falou sobre fundo de ações e entidade, e esse conceito de entidade para investimento no fundo de ações, e nem nos ETFs, né? Para a FIP já existia essa classificação, ela já data aí de alguns anos. Tinha dentro da instrução CVM 579 uma série de conceitos, né, ou de atitudes, né, como é que eu dizia assim, como se fosse um cardápio, né? Se você tem sócio, se a empresa faz isso, se faz aquilo, se gere, né? Tinha um cardápio, uma lista de atitudes que levavam o FIP a ser considerado ou não patrimonial, né? E agora a Receita Federal inovou aqui na medida provisória, criando um conceito tributário, né? Conceito tributário do que é patrimonial e o que não é patrimonial. E o conceito tributário é ter uma gestão profissional com 100% discricionária, né? Que o cotista não teria nenhuma ingerência aqui sobre as tomadas de decisão de investimento. Parece um Guarda conceito a mais semelhança. objetivo. Super semelhante, mas mais objetivo, bem mais binário, né? Gestão discricionária ou não gestão discricionária. Ao invés de você olhar aquela série de características típicas de entidade de investimento para tomar uma decisão de classificação, etc., o administrador ele olharia de uma forma mais objetiva para a gestão. Gestão discricionária, entidade de investimento, controle dos cotistas, não entidade de investimento, né? Acho que a Receita buscou simplificar aí, né, essa análise. Não, legal. E aí, se a gente puder aqui aproveitar para falar um pouquinho, que a gente começou a tratar das exceções, né, da MP, a gente falou de FIA, FIP, ETF, a gente também tem outros tipos de fundo que ficaram fora, né, da regra geral, em especial aí os fundos imobiliários, FIAGRO. Isso, ficou fora também, né? Continuam com as regras anteriores, as regras que já tinham, os fundos imobiliários e os fiagros. Aqui a medida provisória ela trouxe uma novidade que é a relativa aos fundos de investimento imobiliário e os fiagros que têm uma isenção para as pessoas físicas. A regra atual é se a pessoa física que tem menos de 10% de um fundo imobiliário e que esse fundo imobiliário é admitido à negociação em bolsa de valores e esse fundo tem pelo menos 50 cotistas, o rendimento dessa pessoa física seria isento. A medida provisória traz uma novidade que ela multiplica esse número por 10, né? E agora o número mínimo de cotistas é 500. Serão necessários só os fundos que tenham mais de 500 cotistas e que sejam efetivamente negociados em bolsa, e aqui temos o que é efetivamente negociado em bolsa, é que poderão dar a isenção para a pessoa física. Isso é uma novidade de fato. E aqui eu queria só chamar a atenção que teve um fundo específico que ele acabou sendo esquecido, né? Ele, em outras versões da MP, em outros momentos,
ele foi excluído, e aqui não, os FDICs não foram excluídos, e estão hoje, pela redação da MP, eles estão hoje no regime geral, sujeitos ao come-cotas semestral. Não sabemos muito bem como é que isso vai acontecer, se isso aqui foi um esquecimento, se o governo vai falar sobre isso, vai tentar consertar, né? Aí estamos aguardando o que vai ser nos próximos capítulos em relação aos fundos de investimento em direitos creditórios. Realmente, no caso dos fundos de direitos creditórios, isso é bem complicado, sobretudo nos casos de fundos que tenham carteira líquida, né? Porque a gente tem fundos de direitos creditórios com uma carteira bastante líquida, que de alguma forma seriam semelhantes, né, aos fundos aí de renda fixa, não teriam uma grande complexidade, né, em manter a tributação de acordo com a regra geral, mas a gente tem outros que investem, né, por exemplo, em precatórios ou em outros tipos de ativo que não tem liquidez alguma, né, para poder fazer jus aí ao come-cotas. Eu acho que é um ponto que vai precisar ser enfrentado aí durante a tramitação do processo da MP, porque realmente não seria prático, né, possível essa tributação pelo come-cotas em muitos casos. E aí a gente está imaginando aqui como a gente teve, né, em 2017 e em outros momentos, né, nos últimos anos aí, medidas e clientes, né, enfim, estruturas buscando mudar suas estruturas atuais, rever suas estruturas atuais, olhar se o que eles têm hoje, o cliente tem hoje, numa estrutura, por exemplo, de fundo fechado, é interessante manter ou não. Enfim, não sei, Fran, se você quer comentar um pouquinho sobre as novas regras que foram instituídas aí pela MP para os clientes que queiram, de alguma forma, rever suas estruturas, as possibilidades aí de reestruturação, reorganização. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Na verdade, é isso mesmo. Toda vez que a gente tem uma proposta de alteração legislativa, a gente observa uma certa movimentação no mercado, e, obviamente, isso influencia muito o nosso dia a dia, uma certa movimentação para tentar se reorganizar e mitigar um pouco os impactos dessas futuras alterações, né? Como de fato houve no passado, que você bem lembrou, nas outras tentativas de alteração dos regimes tributários do fundo que a gente já teve. Então, essa medida provisória ela já trouxe dois regramentos para reorganização, né? O primeiro, que seria um pouco uma transição, um regramento de transição, né? Pelo qual fusões, cisões, incorporações e transformações de fundos ocorridas até 31 de dezembro de 2023 não implicariam tributação, não vão gerar uma tributação, desde que elas ocorram nos fundos que não tinham, né, não estão sujeitos à tributação periódica, então, em princípio, os fundos fechados, né, os fundos que estão sendo alterados agora, e desde que o cotista mantenha a mesma alíquota ou migre para uma alíquota maior, né? Então, diferente da regra que existe hoje na instrução normativa, que é um pouco mais genérica, né, que coloca como condição a manutenção do mesmo regime, a medida provisória veio com uma regra um pouco mais clara e específica, atrelada a cada cotista e numa análise individual. Então, contanto que o cotista se mantenha na mesma alíquota, ou migre para uma alíquota maior, essa fusão, cisão, incorporação ou transformação não implicaria tributação até 31 de dezembro de 23. E aí, a partir de janeiro de 24, a regra nova, qualquer transformação, fusão, cisão, incorporação de fundo vai implicar um IR-fonte, né, uma tributação de imposto de renda sobre a diferença positiva entre o valor patrimonial da cota na data do evento e o custo de aquisição. Independentemente se você está migrando para o tipo de fundo com regime mais benéfico ou para uma alíquota pior ou melhor, ou seja, é de fato uma ficção de distribuição, né, de resgate. A única exceção para essa regra a partir de 2024 é a cisão, fusão, incorporação ou transformação dos fundos da exceção, que a Débora falou, que são os fundos entidades para investimento, FIP, FIA e ETFs, né? Aqueles classificados para entidade para investimento. A reorganização entre eles não estariam sujeitos a essa regra de tributação prevista a partir de 2024.
Opa, Tá no desculpa, mudo, tá no gente, mudo. mudo, de novo. A gente põe no mudo para não ficarem ouvindo nenhum barulho de fundo, né? E aí a gente dá essas gafes. Esquece. Desculpa. Mas obrigada, Fran, pelo esclarecimento. É importante, então, né, quem pretender fazer alguma modificação no seu fundo, né, e tiver essa possibilidade aí de Corre. pensar nisso ainda antes da entrada em vigor, né, da nova lei, a MP sendo convertida, porque depois vai ficar um pouco mais oneroso, né, para fazer modificações como essa, salvo nos casos dos FIPs, FIA e ETFs, entidade de investimento. E a gente também tem um ponto, Fra, que veio agora, claro, aqui na MP, que é relacionado ao usufruto de cotas, né? Você quer aproveitar e comentar um pouquinho também? Agora sou eu que fiquei no mudo. O usufruto de cotas eu acho que era algo que que acontecia no mercado, né? De uma certa forma, principalmente para fins de reorganizações sucessórias e patrimoniais, que é bastante comum, e ele veio regrado na medida provisória para deixar um pouco mais explícito como é que funciona, né? Mas veio de uma maneira bem simples, singela, que não deixou muito, que a gente espera, inclusive, que numa eventual regulamentação isso seja um pouquinho mais esclarecido, né? Ah, ótimo. E para os investidores estrangeiros, mudou alguma coisa? Hermano, de repente, puxando aí para você, você quer falar um pouquinho de como é que ficou para os estrangeiros que investem em fundos no Vamos lá, Brasil? vamos lá. Só, antes de falar, só reforçar aqui o ponto da Fran, que é super importante, que o prazo é curto, né? Se a gente for fazer qualquer reorganização de fundo de investimento, daqui até dezembro, o prazo é curto. A gente viu muito esse movimento em 2017, na primeira regra, e agora a gente está falando de 3, 4 meses, né? Então é importante estar atento e com essas regras bem questionáveis de tributação imediata, né? De organização de fundos de investimento. Estava pensando Eles aqui. estão sempre atentos, né, irmã? A gente É, tem ideias é, da reorganização para dar uma mitigada e, pluft, na próxima versão já corta. vamos fazer isso antes da próxima versão. Tá ficando difícil ficar criativo. Bom, assim, falando rapidamente sobre investimento estrangeiro no Brasil, é interessante que a medida provisória ela legaliza, né? Ela inclui na lei alíquotas de tributação de investimento estrangeiro em fundos localizados aqui no Brasil, nada diferente do que a gente já tinha na regulamentação, porém isso passa a ser objeto de uma previsão legal e por isso dá mais segurança para quem atua no mercado, né? Talvez o ponto mais importante aqui, que não está esclarecido na lei e que certamente vai ser um tema de debate, espero que seja corrigido durante a tramitação do projeto de lei de conversão, é que não existe uma clareza aqui sobre se investidores não residentes em fundos sujeitos à regra geral, ou seja, fundos sujeitos potencialmente a comicotas, se esses não residentes também estariam sujeitos a comicotas, né? Nas versões anteriores desse projeto, era muito claro na nossa visão que não estariam. Agora a gente já não tem essa mesma clareza para falar o mínimo, né? Então a gente espera que eventualmente isso tenha sido um ponto assim não muito refletido na nova regra e isso seja corrigido durante a tramitação, né? É bom. E que agora tem um tempo, né, para isso, agora, na tramitação, para alguns pontos, né? Assim, para alguns pontos que eventualmente a gente está identificando, acho que o mercado, né, nessas 48 horas já identificou aqui, né, o Comicotas dos estrangeiros, o FDIC, enfim, alguns pontos que talvez precisem ser trabalhados aí nesses próximos poucos meses de tramitação, né? Não sei se eu te cortei, Hermano, desculpa, acho que você queria falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, acho que é isso mesmo. Mas é mais levantar a dúvida, assim, mais dúvida, uma preocupação que a gente tem, né? Com certeza, uma preocupação super justa, né? A gente tem muitos investidores estrangeiros que investem, né, em fundos no Brasil, e isso certamente é bastante relevante. E aí, antes da gente passar aqui para o nosso próximo tópico, que é a parte de investimentos no exterior, só queria aproveitar aqui para puxar a sardinha para o meu lado aqui, regulatório também, né? Que a SMP trouxe um ponto muito importante, muito bom, esclarecedor, né? Que foi a inclusão de um artigo singelo para deixar claro que, no caso dos fundos, que a partir aí do ano que vem vão poder ter classes de cotas em cima de um mesmo fundo guarda-chuva, com base na resolução 175 da CVM,
a Receita vai olhar para cada classe de cotas do mesmo fundo como um fundo para fins de tributação, né? Acho que esse era uma preocupação bastante grande aqui, né, do mercado, de todos os regulados. A CVM trouxe a possibilidade da gente ter um fundo com várias classes diferentes embaixo desse mesmo fundo guarda-chuva, digamos assim, similar a Segregated Portfolio Companies que a gente vinha no exterior, mas tem ainda, porque a MP, né, não virou lei, mas tinha antes mais ainda do que agora, uma preocupação grande com como ficaria a tributação dessas classes, né? Porque a Receita olharia o fundo como um todo e você teria várias complicações quando você tivesse classes na hora de determinar a tributação de cada uma, ou se uma desenquadrasse a outra não, enfim, consequências de você não ter uma regulamentação CVM e Receita Federal que conversassem plenamente. Então, acho que a inclusão aqui desse artigo, ela é bastante, né, benéfica para o desenvolvimento aí do mercado e, de fato, para que possam funcionar os fundos com mais de uma classe, né? Acho que é bom a gente pontuar aqui e parabenizar aí quem incluiu esse artigo aqui na MP. Tá? E aí, feito esse ponto, acho que a gente podia passar aqui para o nosso segundo tema de hoje, que é o projeto de lei 4173, que trata dos investimentos financeiros no exterior pelas pessoas físicas. Queria chamar a Débora para introduzir esse tema. Se puder, Débora, dar um panorama geral aqui para a gente. Vamos lá. Esse tema é um que já teve várias indas e vindas só esse ano, né? Começou com a edição da medida provisória 1171, lá no dia 30 de abril, a véspera do feriado do Dia do Trabalho, de 1º de maio, não me esquecerei. Com a publicação dessa medida provisória, ela trazia, né, a alteração, né, alteração da tributação de investimentos detidos diretamente por pessoas físicas no exterior, sobre offshore e sobre trusts lá fora. Essa MP acabou sendo, o texto dessa MP acabou sendo anexado a uma outra MP, ao projeto de lei de conversão da MP 1172, e por razões políticas, acabou que, ao votarem o projeto de lei de conversão dessa 1172, o texto foi suprimido, né? E a MP, então, caducou e esse assunto acabou do ponto de vista da MP. E aí agora o governo trouxe de novo essa tributação, agora através de um projeto de lei, que a gente tomou conhecimento dele ontem, mais ou menos, pela hora do almoço, lá por 1h da tarde, né? O projeto de lei ele tem alguns pontos bem diferentes da medida provisória anterior, mais especificamente, tem grande diferença, por exemplo, em relação às offshore, que eu não vou falar agora, mas em relação aqui aos investimentos diretos do exterior, o que o projeto de lei fala, né? Então, a pessoa física que aplica diretamente no exterior, então a pessoa física que tem ações de empresas no exterior, aplicações financeiras no exterior, ela vai passar, hoje em dia a regra é que eu tributo todo mês, né? Toda vez que tem um evento de realização da minha aplicação financeira, eu calculo o imposto e recolho no mês seguinte. Agora, o que vai acontecer é que as pessoas físicas vão manter um controle das suas aplicações lá fora, vão identificar as datas em que essas aplicações foram realizadas, e aí, mas vão submetê-las à tributação apenas uma vez por ano no ajuste anual. Então, isso foi mantido em relação à MP, então, aplicações financeiras continuam sendo regime de caixa, né? Você tributa apenas se você realizar, só que ela só vai ser tributada uma vez por ano, né? O DARF vai ser pago uma vez por ano. Uma novidade do projeto de lei foi a possibilidade de compensar as perdas entre as diversas aplicações financeiras de uma mesma pessoa física, que isso não podia, de fato, né? Havia uma restrição. Se eu tinha um ganho com uma ação que eu tinha diretamente da pessoa física e uma perda com outra, eu não podia compensar uma com a outra. E aí, isso até foi um ponto interessante que o projeto de lei trouxe, que vai permitir que as próprias pessoas físicas possam compensar
seus ganhos e perdas no exterior. E também ganhos e perdas no exterior. Outra novidade também que é a possibilidade de você compensar, isso já tinha antes, os impostos pagos lá fora com o imposto devido aqui no Brasil, limitado ao valor óbvio do imposto devido aqui no Brasil, né? Então, acho que foi essa a grande novidade em relação à aplicação financeira de pessoa física diretamente por pessoa física, né? Que é a possibilidade de compensação e a tributação uma vez por ano. Acho que agora vamos trocar para o Boa. tema mais quente, né? Que é offshore, né? Exato. Germano, quer puxar aí um pouquinho offshore? Vamos lá, esse tema quente. A gente só está pensando nesse assunto aqui há 2 dias, eu fico as perguntas pipocando assim, eu fico nervoso, não consigo não responder. Vocês me desculpem aqui. A gente volta a elas no final aqui, falem mais detalhes, mas eu vou ficando angustiado aqui. Vamos falar do tema dos offshore, sim. Na verdade, acho que a grande questão, né, desse projeto de lei, a semelhança do que vinha sendo proposto na medida provisória 1171, depois 1172, com suas emendas, é a tributação dos lucros apurados por entidades localizadas no exterior que sejam controladas por investidores brasileiros, né, pessoas físicas residentes aqui no Brasil. Friso, assim, que são entidades, não são sociedades, isso vale para fundo também, isso vale para qualquer entidade personificada, deslocalizada no exterior. E o que a gente teve de novidade? E a regra, né, como a gente sabe aqui já, a regra é você pegar o lucro dessa empresa estrangeira e tributar esse lucro aqui no Brasil automaticamente a cada ano, né? Você tem, então, a partir da vigência da lei, vamos supor, se ela fosse aprovada esse ano, começasse a valer ano que vem, os lucros apurados pela empresa estrangeira controlada no exterior a partir de 24, os lucros apurados em 31 de dezembro de cada ano deveriam ser tributados automaticamente aqui no Brasil, né? Como se tivessem sido distribuídos para o investidor. Então, assim, isso é um pouco um paralelo, né, em relação ao investimento estrangeiro com o come cotas que se quer fazer aqui com relação aos fundos exclusivos aqui no Brasil, né? Os fundos fechados permitem um diferimento de tributação, investimento no exterior via offshore permite um diferimento de tributação. O governo está tentando acabar com as duas possibilidades, né? O que a gente tem de novidade aqui, que eu acho que é o mais importante, nesse novo projeto, né? Primeiro, esse projeto, eu acho que ele está sendo sensível a demandas e comentários do mercado com relação a vários aspectos técnicos relacionados à apuração do lucro da sociedade localizada no exterior. E aqui eu me refiro a como é que vão ser os critérios para apuração de lucros controladas diretas e indiretas, como é que eu vou tratar lucros de sociedades que têm uma atividade efetiva no exterior, como é que eu vou tratar os lucros de sociedades que sejam, entre aspas, imobiliárias localizadas no exterior, né? E como é que eu vou tratar imposto pago no exterior, rendimento recebido no exterior que tenha sido retido em outro país ou até mesmo no Brasil. Então, assim, regras, a gente teve em primeiro lugar a inclusão de regras bastante complexas para apuração desse lucro que vai ser tributado automaticamente aqui no Brasil. Então, essa já é um grupo de novidades importante. Quem tem sociedade dessa natureza esteja preparado para um compliance que vai ser complexo, com base em regras muito minudentes, né? Em segundo lugar, e eu acho que esse é um ponto bastante importante também, é que havia uma crítica, né, e eu acho que uma crítica muito pertinente ao projeto desde sua redação original, que ele poderia me obrigar, investidor brasileiro, a tributar aqui no Brasil lucros que, embora apurados contabilmente, não se traduziriam em uma efetiva realização, né? Eu tenho um papel, por exemplo, um ativo que foi investido pela empresa estrangeira, que deve ser marcado na contabilidade a mercado, né, por valor justo, com uma contrapartida em resultado, mas que, entretanto, não foi realizado. Eu não tenho esse dinheiro, né? Então, dito isso, a solução que foi adotada e que está sendo proposta nesse projeto de lei é a seguinte: a opção do investidor seria possível ele tratar esse fundo, né, essa empresa estrangeira, como transparente para fins fiscais.
Então, a gente esquece a existência da empresa, esquece a existência dela e passa a declarar diretamente os ativos subjacentes. Então, eu esqueço a existência da ABC Inc., localizada no exterior, e declaro diretamente os ativos subjacentes, como se eles fossem detidos pela pessoa física, segundo as regras de tributação das pessoas físicas que a Débora acaba de comentar. Consequências práticas disso é a tributação, né, o custo é mantido dos ativos no exterior, como a Débora comentou, com base no seu valor histórico, sem atualizações. Tributação se dá apenas por um regime de caixa, e eu posso fazer compensação, né, a outra novidade aqui desse projeto de lei, entre operações diferentes. As perdas numa operação podem ser compensadas com os ganhos apurados na outra. E, no final das contas, se eu ainda tiver prejuízo, esse prejuízo pode ser carregado para frente. Então, assim, é um pass-through, assim, né, uma transparência, assim, você tratar essa empresa estrangeira como se fosse transparente. Isso é opcional, né, para tributar diretamente as operações como se elas fossem realizadas pela própria pessoa física residente no Brasil. Chama apenas atenção para que você tenha muito cuidado com isso, porque essa opção é uma marca que você coloca na sociedade. Assim, é uma opção, eu nunca tinha visto isso, uma opção irrevogável e retratável para o resto da vida. Né? Se você faz essa opção de tratar a empresa como transparente, você nunca mais pode voltar atrás e tratá-la como opaca. E a classificação, o flag dessa empresa como transparente, que deveria ser feita agora, no início do ano, na primeira declaração de imposto de renda, ela também expõe o contribuinte, ela implica em outras consequências, que a gente não vai conseguir entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, reorganizações societárias envolvendo essa entidade no exterior para simplificação e aporte de novos ativos, concentração de empresas numa única entidade. Então, assim, o flag para tratar essa empresa como transparente, embora possa parecer assim atraente, e pode ser muito atraente do ponto de vista fiscal, mas ele também traz outras implicações, então a gente está atento a elas. Legal, Hermano, obrigada aí pela explicação bem resumida, sucinta, né, num tempo que a gente, infelizmente, não dá aqui para a gente detalhar todos os pontos, mas acho que foi bastante esclarecedor. E aí seria legal se a gente pudesse falar um pouquinho sobre o caso dos trusts, né? Não sei se o Fran quer puxar essa. Falo sim, estou eu aqui lutando com o mudo não mudo de novo. Vamos lá, trust é interessante porque nunca teve um regramento na legislação brasileira sobre trust, mas com o passar do tempo, eles se tornaram veículos cada vez mais comuns por questões de proteção patrimonial e também sucessórias, né? Então, a gente tem visto bastante a utilização desses contratos, né? Desses institutos regrados principalmente pela legislação estrangeira. E o PL 4173, ele traz, então, primeiro, ele traz definições de termos, né, para sobre esse instituto, o que é instituidor, beneficiário, escritura de trust, etc. E aí ele determina que, regra geral, o trust deve permanecer na titularidade do instituidor e só passar para o beneficiário com o falecimento do instituidor ou na distribuição dos bens, exceto se esse trust for irrevogável, e daí a transmissão pode ocorrer no momento anterior, né? Ou seja, o instituidor, quando ele já define que de maneira irrevogável, aquele patrimônio, aqueles bens não mais pertencem a ele. Interessante também que um PL de imposto de renda já deu a dica de que a transmissão desses bens via trust será base de cálculo de TCMD no momento em que ele define essa transmissão como uma doação ou uma transição causa-mortes. Vamos ver como que isso vai ficar no futuro em TCMD, né? Um outro ponto importante que foi esclarecido e foi muito debatido, inclusive, na época da repatriação, gerou bastante discussão, é como declarar o trust. O PL deixa claro que o trust é transparente, então que o titular, seja o beneficiário ou o instituidor, ele deve declarar os ativos subjacentes, né? Então, se for uma controlada no exterior, vai seguir a regra das controladas, que o Hermano acabou de explicar. Se forem ativos, aplicações financeiras, vai seguir a regra da aplicação financeira no exterior, que a Débora explicou, né? Então, quem declara o trust já tem que prestar atenção para poder declarar, então, o ativo subjacente. E como que vai fazer isso, né? Vai pegar o custo de aquisição hoje do trust e alocar para os ativos que estão dentro do trust, conforme o valor de cada bem em relação ao PL, né? Ao valor patrimonial do trust. Então, isso é como ficou o regramento do trust.
E aí eu vou aproveitar também para falar que o PL trouxe uma outra questão interessante, mudando um pouco de assunto, que é a opção das pessoas físicas de atualizar os bens detidos no exterior para o valor de mercado em 31 de dezembro de 2023, né? O que é isso? A pessoa física vai poder olhar quais são os ativos no exterior que ela estava carregando a um custo histórico, imóveis, veículos, aeronaves, aplicação financeira e até a participação societária, e vai trazer esse valor do custo de aquisição a valor de mercado. E ela vai poder fazer isso com uma comprovação do valor de mercado a depender da natureza do bem. Então, veículo, imóvel vai ser um laudo preparado por terceiro, aplicação financeira, o documento do banco, participação societária, patrimônio líquido e assim vai. Ao fazer essa atualização, o ganho, né, essa diferença positiva entre o custo histórico e o valor de mercado em 31 de dezembro de 23 vai ser sujeito à tributação pelo imposto de renda 10%. E essa opção vai poder ser realizada de maneira individual por ativo e o imposto pago até maio de 2024. Dois pontos importantes para essa atualização. Só podem ser atualizados os bens que já estavam na última declaração, e não vale para obras de arte, joias, metais preciosos, etc. E um outro ponto muito importante é a variação cambial dos bens adquiridos originalmente em moeda estrangeira, né? Para fins dessa atualização, a eventual ganho de variação cambial decorrente, né, dos bens que foram originalmente adquiridos em moeda estrangeira, ela não vai estar sujeita a essa tributação. Como é que funciona isso? Quem tem esses bens vai, então, converter para a taxa de câmbio do último dia útil de dezembro de 2023 e depois atualizar o mercado. O que vai estar sujeito à tributação de 10% vai ser só essa última grandeza da atualização de mercado e não eventual ganho de variação cambial. Essa é a regra eu diria, o último suspiro dessa regra dos bens adquiridos originariamente em moeda estrangeira, porque essa regra morreu, né, Débora? Junto com as revogações. Quer falar um pouquinho mais das revogações, Dé? Então, na verdade, da mesma forma que a medida provisória já trazia, né, vai haver a revogação do artigo 24 da MP 2158. E o que isso significa em termos práticos, né? Vai acabar a possibilidade, né, vai acabar a distinção entre o bem que o brasileiro adquiriu originariamente, usando recursos originariamente em moeda estrangeira e em moeda nacional. A partir do dia 1º, né, em sendo essa lei publicada, né, em sendo aprovada, que vai acontecer que a partir de 1º de janeiro de 2024, todo ganho de capital passará a ser calculado em reais. Não haverá mais a possibilidade de você calcular em dólar o ganho de capital, né? Também fica revogado uma previsão que constava nesse mesmo artigo 24, que é a de que era uma situação rara, nem todo mundo tinha, mas existia uma isenção que era a seguinte: a pessoa física, né, que deixasse, que saísse do Brasil, ou que não morasse no Brasil, ou que morava aqui e saiu, lá fora, na condição de não residente, adquirisse um ativo, podia ser um apartamento, podia ser um fundo, uma empresa, o que quer que seja, e ela retornasse à condição de residente fiscal no Brasil, se ela depois disso vendesse o bem, o ganho de capital estaria isento, tá? Essa isenção, essa possibilidade foi revogada, quer dizer, objeto de revogação se esse projeto de lei for aprovado. Então, são essas duas grandes revogações, né? Se aprovada a partir de 1º de janeiro de 24, todo o ganho de capital é calculado reais contra reais, e as pessoas que tinham bens que adquiriram na condição de não residente não vão mais poder usufruir da isenção se vierem alienar esse bem. E acho que é isso. Agora vem a parte das perguntas, né? Exato. Acho que a gente está se aproximando aqui, né, do nosso final. Acho que a gente conseguiu manter nosso bate-papo aqui dentro do tempo projetado para deixar aí os 15, 20 minutinhos finais aqui para responder algumas perguntas, né? Vamos tentar correr aqui com algumas. A gente recebeu muitas perguntas pelo chat, acho que são assuntos
bastante interessantes, complexos e que certamente geram dúvidas, né, em todo mundo. Então, seria interessante a gente selecionar algumas aqui para a gente responder. Algumas já foram até respondidas via chat, mas vale a gente explorar um pouquinho. Hermano, você quer pegar uma pergunta para você, falar? Eu quero, fico me coçando aqui, inclusive, para São muitas, né? Mas, por favor, escolher aqui, uma. Vamos tentando ver se fazer uma vai dar média tempo. aqui. Não pega Procurei tudo também, responder né? algumas, mas enfim, até porque quem está nos assistindo na gravação depois não vai ter acesso às respostas, né? Mas eu acho que, assim, pegando uma média, eu acho que a gente tem muitas perguntas sobre reorganização, teve muitas perguntas sobre critérios de apuração de FIP, é sobre isso que eu queria falar, né? FIPs que investam, e o mesmo conceito vale também para a FIA, né? Que investam em companhias em relação às quais se faça a contabilização, né? Daquele investimento com base em equivalência patrimonial, a gente poderia ter, a gente tem, né? Uma valorização da cota do fundo decorrente da própria evolução do patrimônio líquido da companhia investida, né? Mas aquilo não representa um valor que tenha sido distribuído para o acionista, no caso, para o FIP. Então, eventualmente, eu posso ter tido uma valorização da cota do FIP que não se traduza em em dinheiro, né? Em grana, em disponibilidade, né? O legislador foi atento a isso, e acho que foi uma boa regra, uma boa inovação em relação às regras anteriores, permite você controlar numa subconta do seu investimento, lá feito pelo FIP, a parcela do investimento correspondente às variações que sejam decorrentes de equivalência patrimonial, lucros apurados pela empresa investida que ainda não tenham sido distribuídos, e essa parcela da valoração da cota não é considerada para você aplicar o Come Cotas e, na minha visão, até aplicar a primeira tributação sobre a valorização desse investimento. Agora, como isso vai ser feito, Jane? E aí, olhando para você aqui Trabalho na para os parte regulatória, administradores, né? pelos Que vão ter administradores que... de FIP, eu acho que tem alguns administradores aqui nos acompanhando, isso vai ser uma dificuldade boa. Então, assim, É. sem querer atrapalhar a vida do administrador, como o governo está fazendo com a nossa tributarista, recomendo que vocês já comecem a ter essa preocupação e já comecem a conversar com o administrador, porque esse vai ser um ponto muito importante para ser resolvido eventualmente em um período de tempo curto. Eles vão ter que se estruturar, né, para ter essas subcontas. E aí eu acho que vale, né, irmão, ponto A, que isso também vale para os FIAs, né, para os FIAs patrimoniais, né? A diferença é que ao invés deles contabilizarem pela equivalência patrimonial, eles vão contabilizar as companhias controladas ou coligadas, em tese, pelo valor justo, né? Porque eles são obrigados a fazer a marcação a mercado pelas regras da CVM, os FIAs, e também vão poder tratar em subcontas específicas esse ganho ou perda de avaliação a valor justo, né? Então, acho que esse é um ponto interessante que com certeza vai dar muito trabalho aí para os administradores controlarem. Mas enfim, importante. Quer pegar uma, Fran? Aí eu vou pegar duas. Boa, vai lá. Vamos lá, tiveram duas perguntas aqui que eu achei bem interessante. A primeira tem a ver com a reorganização, né? A reorganização de fundos atualmente sujeito ao Come Cotas, se estariam sujeitos aos impactos já em 2023. Bem, a regra trouxe duas, como eu falei, né? A primeira, que é para 2023, ela só fala de fundos que não estão sujeitos ao Come Cotas. E a de 24 é para todo mundo. Então, não está claro, mas o meu entender é que prevaleceria, então, a regra que está hoje na IN, né? Que seria aquela questão de que você poderia fazer sem impacto fiscal, contanto que você estaria migrando para um regime tributário parecido. Então, a gente entende que tende a ficar dessa forma, mas não está claro ainda. Vamos ver se isso vai vir regrado em alguma outra versão, né? Então, essa é a primeira. E a outra que eu queria colocar, que a gente debateu muito, né, Jane, é a questão do efetivamente negociado, né? Que são as cotas como condição aqui, né? Então, a regra anterior falava que, na verdade, tinham que ser admitidas a negociação. E agora surgiu em vários pontos da norma que, na verdade, não basta ser admitida, tem que ser admitida e efetivamente negociado. O que é isso, né? Não sabemos. A gente entende que o que se buscou aqui é que não basta simplesmente você listar e colocar aquilo para negociação, mas que
deve vir alguma necessidade aí de comprovação. A gente só não sabe o que vai ser essa comprovação, se ela tem que ter havido, se tem que ter um mínimo de negociação para comprovação de liquidez, né? Porque, no fundo, o que isso representa ficou bastante vago, né, Jane? Não sei se você quer comentar também. Não, eu só ia comentar para ficar claro aqui que isso vale tanto para os FIA, né, para quando você faz o cômputo dos ativos que podem integrar a carteira do FIA, quanto para os fundos imobiliários, né? Em ambos casos, a gente tinha regras antigas que falavam em admissão à negociação e passaram a exigir uma efetiva negociação, que acho que nem a própria, né, o próprio governo, legislador, etc., ainda sabe exatamente como vai oferir. Assim, o conceito é o que a Francine colocou, né, de que Só tenha, de sabe que fato, não uma basta ser negociação. admitida, né? Exato, não basta ser admitida, tem que negociar, né? Mas o ponto é o que caracteriza, né, de fato, a existência dessa negociação. Acho que a gente vai depender aí, talvez, de uma regulamentação extra, ou, enfim, vai ficar um pouco em aberto para decisões no caso concreto, a gente não sabe bem ainda como vai vir isso, né? Débora, quer puxar? Sem o mudo. Encomendada para você, Débora. Eu vou pegar uma aqui sobre offshore, né? Tem uma pergunta aqui, algumas pessoas perguntando aqui em relação ao offshore, como é que ele calcula, qual é o lucro, o que é o lucro da offshore que vai ser o objeto da tributação, né? O que o projeto de lei traz é que o lucro que vai ser tributado é o lucro contábil, e esse lucro contábil ele tem que ser apurado de acordo com um balanço que tem que ser levantado de acordo com as leis brasileiras, né? Com o regime contábil brasileiro, né? O que você tem aqui de uma questão que muita gente pergunta bom, mas no regime tributário, no regime contábil brasileiro hoje, na contabilidade no Brasil hoje, existem determinados ativos que, quando levados a valor justo, não geram um resultado a ser tributado, né? Que eles podem ser contabilizados e tratados como, por exemplo, ajuste de avaliação patrimonial, né? E aí aqui fica uma dúvida, né? Já que foi criado um regime de transparência para as offshore, um regime opcional, se você não opta pelo regime da transparência, você fala, não, eu vou tributar o meu lucro conforme apurado no balanço, se esse balanço, seguindo as regras brasileiras, poderia ter ali o registro de algum ativo a valor justo, que ainda não foi realizado, né? Isso é uma dúvida que fica para ser esclarecida e para a gente pensar como fazer. Mais alguém quer responder alguma pergunta? Legal. Eu vou puxar aqui uma pergunta que eu gostei aqui, vamos ver quem vai me responder, de repente, Fran. Sobre controle, né? O controle do cotista na administração do fundo, a gente recebeu a pergunta dessa forma, a gente também, o que caracteriza, né, ou definiria o controle, a gente também recebeu a mesma pergunta de outra forma, né, assim, mais exemplificativa, então, por exemplo, um fundo de ações exclusivo, né, que tenha, consequentemente, um único cotista, se ele tiver uma gestão profissional discricionária, ele vai poder ser considerado uma entidade de investimento, ou o fato dele ser exclusivo já tenderia, né, a uma classificação como FIA patrimonial. Acho que o mesmo valeria até para os FIPs, tá, gente? A pergunta veio relacionada à FIA, mas acho que aqui é um pouco na mesma linha. Se quiser aí opinar, Fran. Vamos lá. Eu acho que, embora tenha sido muito divulgada essa questão de fundo exclusivo, na prática, o que a MEP trouxe foi um conceito, de fato, da entidade de investimento e que ela veio muito atrelada a essa questão da gestão profissional e discricionária. Então, muito menos atrelada à questão de quantidade de cotistas, se é exclusivo ou não, o foco está no conceito de gestão profissional e discricionária dentro daquilo que ela normatizou como conceito de entidade de investimento, que vocês já conversaram um pouquinho sobre eventuais discrepâncias ou não com a regra da CVM. Então, a gente entende que, embora ele seja exclusivo, por exemplo, mais relevante do que isso é se a gestão é profissional e discricionária. Sendo assim, seria um pouco irrelevante se ele é exclusivo ou não, já estaria fora da regra do Come Cotas e manutenção da regra atual com a tributação dos 15%.
Perfeito, Fran, obrigada. Acho que concordo, né, com você, acho que é isso mesmo, é muito mais a gestão profissional, principalmente no FIA, né? A gente tende a ver com uma certa frequência carteiras profissionalmente geridas, né, ainda que seja um investidor ou poucos investidores, acho que isso não é o que deveria definir a entidade de investimento ou não. Tá ótimo, a gente está chegando aqui próximo do nosso tempo, a gente não quer, né, e manter todo mundo aqui até muito tarde. A gente se comprometeu aí a ter uma duração aqui de 1 hora, não passar das 7h30. Então, vou encerrando aqui. Queria chamar a Débora, o Hermano, enfim, que já que a Fran acabou de responder a última pergunta, para fazer considerações finais, para a gente encerrar aqui hoje com chave de ouro nossa conversa. Provavelmente a primeira de outras que ainda virão aí ao longo da tramitação do projeto de lei da MP, que certamente não sairão exatamente com essa redação final, né, como é de costume. Então, enfim, Débora ou Hermano, se quiserem fazer considerações finais aqui para a gente encerrar, seria ótimo. Débora, quer falar? Posso falar? Pode falar. Não, acho que é só para agradecer a presença de todos, e acho que com palavras finais, assim, a gente tem 2 projetos que a sensação clara que a gente tem é que estão andando para frente, né, assim, em termos qualitativos, né, acho que a qualidade desse projeto de tributação de fundos fechados é melhor do que todos que a gente já viu. A qualidade do MP 1171 era melhor do que as outras que a gente já viu, e a cada versão ele está se aprimorando, inclusive com a melhora de pontos de críticas que a gente vinha apontando, né? Impossibilidade de compensação de ganhos e perdas de investimento direto, alguma saída para não tributação de resultados contábeis que não se traduz em efetiva realização, né? É claro que tem muitos pontos para melhorar ainda, alguns deles a gente mencionou aqui, mas assim, a gente está vendo um caminho progressivo, né, para melhora da qualidade dos projetos, mas ao mesmo tempo ele vem acompanhado de custos, né, de complexidade. Então, eu queria frisar esse ponto. Eu acho que é um tema que tem que ser acompanhado com muita atenção. Isso é um grande resumo, né, porque essas regras têm muito pouco tempo e a gente tem um tempo limitado aqui, mas a gente queria destacar que a coisa está ganhando forma, né? Que a coisa tem avançado, uma previsão de entrada em vigor em pouco tempo, e que, em muitos casos, vai exigir um esforço de preparação, seja para se adaptar às novas regras, né, para o seu próprio cumprimento, seja para a revisão das estruturas atuais, de forma que o planejamento patrimonial pessoal seja feito de forma mais eficiente. Vou chamar a atenção de todos para isso, a gente vai seguir mantendo vocês informados na medida do possível. E à disposição aqui também, né, para conversar com os nossos clientes que tenham dúvidas, enfim, paralelo aqui, continuamos sempre à disposição, gente. Obrigada a todos, agradecendo aqui em nome de todo o time do BMA pela presença. A gente teve bastante gente hoje, foi um prazer. Obrigada. Boa noite para todo Obrigado. mundo. Boa noite. Boa noite, fiquem bem. Tchau, tchau.